Compartilhar. Como é que é para montar a amigo? Alimentar tomate. Você é meu secretário aqui. Vamos dar graças ao nosso Deus, nossa continuidade do nosso coração. Amém? Quero convidar você, a igreja de Deus já está baixando a cabeça, já está orando. A palavra de Deus diz, o profeta, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Irmão, nós somos pecadores ainda que redimidos. Precisamos nos voltar para Deus em espírito de oração, em espírito de contrição. Além de orar por nós também podemos orar pela nossa nação, pelas pessoas que não conhecem a Deus. Concluindo, o pecado é o grande problema da humanidade, sempre foi. Queria convidar você que está aqui na igreja, você que está em casa, você que é até onde chegou minha voz, a inclinar a sua fronte diante de Deus, invocar o nome do Senhor, para que nós possamos ser sarados da nossa maior enfermidade, que é o pecado. Lembre também do Covid, lembre das pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que estão frias pelo caminho. Olha, vou ter 5 minutos de oração. Eu gostaria que você, junto comigo, orasse a Deus, para que Ele incline o ouvido e ouça a nossa oração.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença, ainda que ela já está aqui, mas a sensibilidade da Tua presença sobre a nossa vida, constrangendo-nos, iluminando-nos, ó Deus, e acima de tudo nos capacitando a Te prestar culto, ó Deus. Olha para nós com olhar de misericórdia, olha para nós com olhar de amor, que é, Senhor Deus, natural a Ti, ó Pai, Tua essência é todo o amor. A Tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraíste até a Ti, ó Deus. Constrange-nos, ó Deus, ilumina-nos. Nesta manhã nós queremos, ó Deus, clamar a Tua presença na Tua igreja, em cada ato de culto, ó Deus, na liturgia, nos hinos, na palavra a ser ministrada, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. O Senhor nos chamou em santa vocação. Amém. E confessamos que muitas vezes, não poucas, estamos aquém do chamado do Senhor. Por isso nós clamamos a Tua misericórdia. Não nos deixe, Deus, sermos pegos de surpresa na volta do Senhor, haja visto que temos visto de maneira palpável, ó Deus, a Tua manifestação. Por isso nós clamamos a Tua iluminação. Amém. Ó Deus, nós clamamos pela nossa igreja aqui do Alto Veracruz, que o Teu Senhor possa derramar a unção, Pai, sobre a nossa vida, sobre os nossos irmãos que estão desanimados. Ó Senhor, tem misericórdia. Não deixe, Pai, que o amor se esfrie. A Tua palavra diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Possamos, em nome de Jesus, estar nesse quase. Ó Deus, multiplique este amor no nosso coração. Amém. Nós também clamamos ao Senhor pelo nosso bairro, Senhor. Que o Senhor passe com a Tua presença em cada igreja. Amém. Prega a palavra de Deus, enchendo os pastores, os presbíteros. Ó Deus, sim, dá unção, Pai, de Deus para essas vidas. Ó Deus, abençoa a nossa cidade, ó Deus, guardando o nosso prefeito, iluminando o coração dele para o Evangelho. Haja visto que tem tido testemunhos de muitas pessoas, inclusive o nosso amigo João Luiz, da Tua presença. Abençoa o seu secretariado, ó Deus, em cada um da sua diretiva. Deus, nós clamamos pelo nosso governador. Amém. Pai, tem misericórdia, perdoa os pecados do nosso governador e enche ele com sabedoria de Deus. Amém. Abençoa também, Pai, seus secretários, a Assembleia, a Câmara. Ó Deus, abençoa. Visita também o presidente. Ó Deus, que o Senhor possa dar conversão verdadeira ao nosso presidente. E também não somente conversão, mas tudo que é natural ao convertido, a sabedoria, o tato. Ó Deus, tira o orgulho, quebra o nosso presidente e dê a ele visão de Deus, como ele tem falado. Ó Deus, abençoa cada ministro, abençoa, Deus, toda ali Brasília, todo o nosso país, no que tange a política, Pai. Pai, nós Te louvamos, nós também Te agradecemos, porque como já dissemos, Tu nos chamaste. Isso é um grande privilégio. Te louvamos pela Igreja Presbiteriana do Veracruz de maneira especial. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, essa semana a nossa igreja faz 161 anos. A igreja, ela tem uma missão específica. A missão nossa é honrar, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como indivíduos. Mas a igreja tem uma missão específica. A igreja, ela foi chamada para pregar o Evangelho. Como tal, queríamos ler o texto, Mateus 11, verso 28. Nesta manhã, em que nós separamos esse dia para o nosso Deus, lembremos as palavras de Jesus, quando fez o convite. E esse convite tem a ver com o nosso chamado. Nós somos chamados a apresentar esse convite para as pessoas. No momento em que nós preparamos para comemorarmos esse aniversário, voltemos à missão da igreja
vazio, quando ela foi aqui plantada por Deus. Queria que você lesse comigo o verso 28, vamos ver até o 30, né? Em uníssono. Mateus 11, do 28 até o 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Você e eu que já experimentamos dessa troca com Jesus, temos essa missão: passar para as pessoas que Jesus alivia o sobrecarregado. Amém. Passar para as pessoas que Jesus é a salvação. Amém? Amém. Também queria cantar o hino 94 com você. É franca a porta de Vinova. Porta da salvação. Amém? É franca a porta divina, aberta a todo mundo, por ela o pecador mortal abre sabor profundo, ó graça imensa, pois assim Jesus convida a vir a mim. Amém. Amém. Convida a vir a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, pois seu amor é infinito. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida a vir a mim. Amém. Amém. Convida a vir a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida a vir a mim. Amém. Amém. Convida a vir a mim. Amém. Então, dia 12, faremos aniversário. Queria fazer um desafio aqui. A você, no dia 12, dar um feliz aniversário para um presbiteriano. Para um não, para quantos você quiser. Lembrar dele a sua missão. Amém? Prata para o reverendo Ronaldo. Irmãos, hoje é um dia especial aí, né? Dia dos Pais, mas também nós queremos aproveitar e trazer uma palavra boa, tá certo? Chega de arroz com feijão. Aí convidei a Daniela Bessa para estar conosco aqui.
Então, eu vou passar a palavra para ela agora. E ela vai ficar à vontade aí para falar. Tá bom? Daniela, você vai usar o microfone? Eu acho que não grava se não usar o microfone. Ah, não, grava, mas fica muito. Então tá, vou aumentar um pouquinho. O Bruno. Eu vou aumentar. Irmãos, a Daniela é esposa do reverendo Ricardo Henrique, da Igreja Presbiteriana de Nova Vista. Pertinho aqui, ok? O pessoal sempre pergunta, onde me perguntaram, esse sobrenome é único, né? Não é igual, tem muitos outros sobrenomes aí, é bem comum na Igreja Presbiteriana. Ela é irmã do Gustavo Bessa mesmo, né? Quando o pessoal me pergunta, pastor, esse sobrenome, esse sobrenome, mas não quis, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Esse homem posso cantar. Então você se apresenta mais. É o básico mesmo para você começar aí. Bom, irmãos, bom dia. Graça e paz. Bom, quando a gente vai pensando nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de pandemia, tem uma série de questões que nos vêm à mente. Eu queria estar pensando com vocês um pouco sobre isso. Eu queria que a gente abrisse a palavra em Eclesiastes, capítulo 3. Obrigada, pastor Manoel, pelo convite. Obrigada por cada um de vocês que pôde estar aqui. De nada, você agradecido. Eclesiastes 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigada, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos um pouco mais. Esses tempos, Deus, têm sido tempos tão complicados, mas sabemos, Deus, que no sustento do Senhor nós podemos confiar. Sabemos que o Senhor é Deus presente, sabemos que o Senhor é Deus que caminha conosco. Nos ensina, Pai, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente vai pensar nesse trecho de Eclesiastes, ele vai trazer algumas questões importantes para nós. Tem momentos na vida em que tudo é rosas, e tem momentos na vida em que a gente só vê espinho. E o livro de Eclesiastes, principalmente esse trecho, vai falar desses tempos de dor e desses tempos de alegria. Então, a Bíblia não nos esconde o fato de que vai haver momento de tribulação, vai haver momento de dor. E eu achei bem curioso, falei assim, tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Né? Que é bem muito esse tempo. A gente fala assim, é tempo de deixar de abraçar. Não sei com vocês, mas a gente às vezes fica doido para poder abraçar alguém. Né? Nós que temos pais mais idosos, a gente fica doido para poder abraçar e não pode. Então você olha seu pai, você olha sua mãe, você vê que eles estão doidos para poder abraçar, põe a mão para trás e fala assim, não encosta em mim. Né? E é muito isso. Né? Os avós, quantos avós queriam a companhia dos netos e não estão podendo? E aí a gente vai percebendo, quando a gente vai olhar os dados da pandemia no Brasil, eles são dados bem assustadores. Assim, né? Existem mais de 3 milhões de pessoas que foram recuperadas.
site do Ministério da Saúde, mas houve 100 mil falecimentos. Então, a gente começa a perceber que a gente fala assim, olha, é tempo de chorar, é tempo de prantear. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai ver nesses momentos da pandemia, tem algumas questões que nos chamam a atenção. Bom, a pandemia vai trazer alguns impactos. Existem estudos que vão falar que nesse primeiro trimestre, de março até junho, não é estudos, são estimativas, que cerca de metade a 1/3 da população mundial tenderia a desenvolver transtornos psiquiátricos, principalmente a ansiedade. Por quê? Por causa do isolamento, por causa das notícias que recebe, pelo fato de ter pessoas próximas que vão contrair doenças. Então, as pessoas vão adoecer mais emocionalmente. E aí você fala assim, não, eu não sei disso. Eu sei de um conhecido meu que está com ansiedade, um conhecido meu que está com depressão, eu ouvi falar de gente que tentou suicídio, eu ouvi falar de gente que está tão nervoso demais. Então, a pandemia vai marcar, ela vai trazer influências sobre todos os comportamentos. Que comportamentos? Principalmente a nossa maneira de reagir. A gente vai perceber que a gente vai reagir diferente hoje do que a gente reagia um tempo atrás. E principalmente a nossa tolerância. A gente vai tender a ficar um pouco mais intolerante. Sabe quando você começa a ver as pessoas falam, gente, está todo mundo com estupim desse tamanhozinho? Curtinho. É um dos efeitos. E por que disso? Porque a relação de confiança, a sensação de confiança, ela fica abalada. Você fala assim, eu não sei se eu acredito na mídia, eu não sei se eu acredito nos meus amigos, eu não sei se eu acredito em A, eu não sei se eu acredito em B, eu não sei se eu acredito no que o governo está falando, eu não sei se eu não acredito. Tem trocentos médicos falando, tem alguns que falam coisas bem diferentes. Então a sensação de confiança fica abalada. Uma outra questão é a impossibilidade de ritos de passagem. O que são ritos de passagem? A nossa vida ela é marcada por vários momentos importantes e a gente tem de desenvolver ritos para isso. Por exemplo, o casamento. É um rito de passagem do estado de solteiro para o estado de casado. A pessoa se organizou, programou a festa e tudo, e de repente não dá para ser do jeito que eu sonhei. A impossibilidade de velórios. Quantas pessoas que a gente conhece ou ouviu falar que perderam pessoas queridas, ou às vezes até a gente perdeu e não pode fazer velório, ou velórios são bastante reduzidos. Os próprios funerais. Então, essa impossibilidade de ritos de passagem pode causar ansiedade. Alteração dos fluxos de comunicação. A gente privilegiava muito o olho no olho. A gente continua privilegiando o olho no olho, mas distância de distância. E para nós brasileiros, que a gente se comunica muito olho no olho, a coisa ficou abalada. E um outro elemento, afastamento da rede socioafetiva. Nós temos várias redes de proteção. A escola é uma rede de proteção, a igreja é uma rede de proteção, a família maior, os vizinhos. E quando a gente está vivendo nesse tempo, o isolamento, a nossa rede de proteção, ela fica afastada. A gente já não pode estar com todo mundo. E isso dá uma sensação também de fragilidade. E as ações de violência tendem a ser mais comuns. Tá? Agora, engraçado, eu falei de tanta coisa ruim, mas tem um elemento bom, que são essas oportunidades de melhoria de contato. Por que isso é positivo? Às vezes aquela pessoa com quem você não conversava antes da pandemia, você passou a conversar. Aqueles amigos de 1900 e Adão, de repente você recupera, bate novos papos, vai conversando mais por zap, liga. As pessoas começaram, tem algumas pessoas comentando, que as pessoas passaram a ligar mais umas para as outras. Então, é uma oportunidade também de melhoria de contato. Alguns filhos que estavam afastados dos pais passaram a se aproximar mais, a buscar mais contato. Por quê? Porque muitos
desses pais. Então aquela história assim, eu ligava para minha mãe uma vez por mês. Passou a ligar toda semana. Por quê? Porque a pandemia, de alguma maneira, aproximou das pessoas que são queridas. Agora, quando a gente vai pensar na questão dos filhos, né? A importância dos filhos na pandemia, o que acontece? O isolamento social trouxe todo mundo para dentro de casa. E trazer todo mundo para dentro de casa significa mexer em toda a dinâmica da casa. Porque os meninos ficavam na escola uma parte do seu dia ou o dia inteiro. E agora os meninos estão em casa o dia inteiro. E alguns no computador ou no celular o dia inteiro. Então, como lidar com essa questão? E aí, quando a gente vai pensar na família, os filhos fazem parte da vida. Eles cabem ou não na nossa vida. Essa é uma questão que tem sido muito trazida à tona. O filho cabe na nossa vida? Ou é só alguém que eu vou dizer, passa, passa, passa? Eu conversava com meu filho um dia desse, e ele falou do neto do vizinho. Ele falou, olha, o neto do vizinho estava aqui perto. Ele falou, não sei que educação que esse menino teve. Porque ele encontrou comigo no elevador, né? E ele virou para mim e falou assim, passa, passa, passa. Ele falou, ele queria um dinheiro meu? Eu falei, não, filho. Provavelmente a mãe dele deve falar com ele assim, some, zap, passa, 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 some, 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 some. Que é o jeito que ele falou com você. Ele encontrou meu filho no elevador, mas ele falou assim, dá licença, eu quero passar. Ele falou assim, passa, passa, passa. Eu falei, o quê? Será que esse menino cabe na vida dessa mãe? Que o tempo inteiro ela está dizendo para ele, passa, passa, some, some, some. Se você ficar quietinho, melhor ainda. É tenso. Bom, quais são as estratégias de cuidado sobre as quais a gente pode pensar nesse tempo? O primeiro deles é reconhecer os seus medos. Nesse tempo de pandemia, a palavra medo, ela vem muito à tona. A gente tem medo. A gente tem medo de pegar a doença. A gente tem medo de pessoas queridas pegarem a doença. A gente tem medo de contaminar os outros. Então, uma das estratégias de cuidado nesse tempo é reconhecer os nossos medos, prestar atenção nos nossos sentimentos e nas nossas necessidades. Ter ansiedade é normal. Nesse tempo, a ansiedade vai vir mesmo. E ela vai aparecer de muitas maneiras. Como que a ansiedade vai aparecer? Ela pode aparecer como frustração. Ela pode aparecer como cansaço. Você vai perceber que você está mais cansado do que antes. Ela pode aparecer como raiva. Pode aparecer como excessos na alimentação. Falta de vontade de cuidar de si. Então, a ansiedade, ela vai aparecer. Uma outra estratégia de cuidado é a necessidade de manter rotina diária para você e para a família. É aquela história, se você está acostumado a levantar às 6 horas da manhã, continue levantando às 6 horas da manhã. Se você está acostumado eu vou fazer as minhas tarefas, ou eu vou estudar, eu tenho uma hora para almoçar, eu tenho uma hora... Então, continue com a sua rotina. Porque tem muita gente que nessa época as aulas ainda não voltaram, as pessoas não estão com a aula online, então eu posso levantar meio-dia. Aí eu vou levantar meio-dia, aí eu vou fazer o quê o dia inteiro? Manter a rotina contribui para a saúde mental. Por quê? Porque a família, a gente tem aquela sensação de que a vida continua. E a rotina também nos ajuda a compreender que o sofrimento faz parte da vida e que o isolamento, ele não significa o fim da vida. Eu ouvi um relato, aliás, eu li um relato de uma senhora de mais de 90, em que a neta adolescente estava reclamando de estar no sofá, já tem um tempão, vendo TV, e não conseguia contato com ninguém. E aí essa senhora virou para ela e falou assim, minha filha, eu venho da Segunda Guerra. Eu fiquei 2 anos
morando num porão. Agora você está há 2 meses na sua casa, com todo o conforto, comendo a comida que você quer comer, assistindo TV, você está reclamando. Eu fiquei 2 anos num porão, com um tanto de gente junto e comendo o que tinha para comer. Você está na sua casa, no seu conforto, no seu sofá, com a sua TV, com a sua família, você está reclamando. Então, é uma das questões, quando a gente vai falando dessas conversas, de entender que o sofrimento faz parte da vida. E é interessante porque o Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições, elas fazem parte da nossa vida. Outra estratégia de cuidado seria a prática de exercícios físicos. Por quê? Porque a gente precisa movimentar o nosso corpo. E o que eu vou fazer, Daniela? Eu não posso sair de casa. Você pode andar. Você pode andar pelo bairro de máscara. Você pode correr. Você pode subir e descer a escada. Né? No princípio da pandemia, eu falei para meu marido, a gente não pode sair, mas pode subir e descer a escada. Então eu pode subir e descer a escada, subir e descer a escada. Eu falei, olha, tem que subir e descer a escada, que é o que a gente pode fazer. Cuidado com a alimentação. E aí é interessante quando eu falo dos exercícios físicos, até o resgate de brincadeiras antigas que os pais e os avós faziam, dá uma ideia de pertencimento. Os filhos da gente gostam de brincar com coisas que a gente brincava. Fala assim, no seu tempo você brincava disso? Ou antigamente você brincava de quê? Então, recuperar algumas brincadeiras de antigamente. Você fala, não, mas nós vamos brincar de brincadeira de antigamente. Para os nossos filhos, é como se eles sentissem que fazem parte da nossa história. Criar distrações. E aí, tem um elemento que quando fala de criar, quando a gente vai pensar de criar distrações, exercícios de memória, exercícios de relaxamento. É um tempo para aperfeiçoar a mente. Lembra que a gente está num tempo em casa para fazer coisas que a gente queria muito fazer há muito tempo. Então é um tempo de aprendizado. Então, quanta gente que você conhece que está aprendendo a bordar, a fazer crochê, aprendendo a costurar, aprendendo a cozinhar um tanto de coisa, aprendendo 1 milhão de coisas nesse tempo. Então, é um tempo de aprendizado. Agora, uma estratégia de cuidado é o cuidado com a alimentação. Por que o cuidado com a alimentação? Porque a gente tem que, nesse tempo, e isso acontece com a gente mesmo, e a gente descuida mesmo, como a gente está fora da nossa rotina, a gente vai comer como se tivesse época de férias. Então, aquelas coisas que a gente só come nas férias, a gente vai tender a comer. Então, é uma das estratégias de cuidado. Escolher canais de comunicação saudáveis para obter informações e limitar o tempo gasto com informações. Irmãos, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E é interessante que o nosso coração e a nossa mente muitas vezes se enchem de muitas coisas que não precisam. Em Provérbios, a gente lê Provérbios 4, 23. Vamos ler Provérbios 4, 23? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Vamos ler junto? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu tenho que guardar o quê? O coração. Guardar o coração é guardar a mente e guardar os pensamentos. E como que a gente guarda os pensamentos? Filtrando um pouco daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente vê. Se eu só vou assistindo notícias
notícias de que fulano morreu, Beltrano morreu, Ciclano morreu, não sei quem mais morreu, e a Covid, e a Covid, e a Covid, e a Covid, vai chegando no final do dia, como que você está? Você está morto. Então, guardar o coração é cuidar da mente e cuidar do coração. E como que a gente cuida da mente e do coração? Filtrando os noticiários. Eu não vou assistir o noticiário A, o B, o C, o D e o E. Está todo mundo falando a mesma coisa. Tem algumas questões que a gente tem que filtrar. Eu estava ouvindo o noticiário e a pessoa falou assim, olha, tem mais gente morrendo nos noticiários do que nos cartórios. Os cartórios falam X pessoas morreram de Covid. Os noticiários, alguns deles falam X mais não sei quantos mil. Então, cuidado com o que a gente está ouvindo, para a gente estar guardando o nosso coração, para que a ansiedade não aumente. E uma outra estratégia seria estabelecer tempos para fazer coisas juntos com outras pessoas na casa. O que a gente vai fazer junto? A gente vai comer junto? É o almoço que a gente vai ter junto? É o café que a gente vai ter junto? É o jantar que a gente vai ter junto? É um tempo que a gente vai fazer um culto doméstico junto? O que a gente vai fazer junto? Por quê? Porque fora da pandemia, cada um tinha o seu horário. Horários de trabalho diferentes, horários de escola diferentes. Então, se a maior parte de nós está em casa, ou se a gente tem passado mais tempo em casa, ainda que não esteja o tempo inteiro, ter alguns momentos juntos é saudável, porque a gente se fortalece um com o outro. É curioso porque o fato das pessoas estarem mais juntas tem feito com que alguns atritos entre os casais comecem a aparecer. Há casais que passavam tanto tempo separados um do outro, que só se encontravam para dormir, na pandemia passaram a estar mais juntos. E com isso, os atritos passaram a acontecer mais. Então, a gente tem ouvido falar, e a gente tem sabido, através da própria mídia, de que nesse tempo de pandemia, o número de divórcios aumentou. Porque os casais estão mais juntos e os atritos estão aparecendo, e como não ficavam muito tempo juntos, a gente não sabe lidar com isso. E o fato de estarmos nesse tempo também de insegurança, a violência aumenta. Porque não é só ficar em casa. Tem outras inseguranças que vêm aí. Uma delas é a questão do trabalho. Então, no tempo de pandemia, com o fechamento de várias portas de trabalho, esse é um medo grande. Quer dizer, eu vou ter trabalho amanhã? Ou eu perdi o trabalho? Como é que vai ser depois? Será que eu vou conseguir buscar oportunidades de trabalho? Então, é uma outra questão que nos abala. E a gente olha e fala, poxa Deus, eu estou aqui com a minha família, ela é o meu apoio. Eu não preciso descarregar neles toda a minha ansiedade. Não é culpa deles. É culpa de quem? É uma catástrofe. E descarregar na família a nossa agressividade contribui para melhorar o relacionamento. De jeito nenhum. E quando a gente vai pensar, eu passo para o próximo slide. Crianças na pandemia. Eita! As crianças, elas são o grupo menos afetado pela Covid, mas elas vão sofrer os efeitos dela. Tem aspectos positivos aí, desse tempo maior das crianças em casa. Um dos aspectos positivos é que as crianças estão mais próximas da gente. Então, joia, a gente costuma ficar mais de olho, elas estão mais próximas. É um tempo teoricamente mais tranquilo, porque as crianças vão ter hora para tudo, para comer, para dormir, para brincar. A gente está mais de olho nelas. Elas vão se sentir menos cansadas, elas podem exercitar mais a criatividade, então vão criar brinquedo com um tanto de coisa. Mas, por outro lado, tem alguns aspectos negativos.
lidar com a sobrecarga dos pais. Porque é interessante. A gente que é pai e mãe, a gente não está de férias. E muitos de nós que trabalhávamos fora e tínhamos pessoas que nos ajudavam nas tarefas de casa, não temos mais. Então, a sobrecarga dos pais, escola das crianças, mais as tarefas domésticas, menino em casa, a casa fica mais bagunçada mesmo, mais o seu trabalho, mais o espaço reduzido. A gente tem 4 coisas aí para explodir. Eu estou num espaço apertado, com tanta coisa para fazer. Eu tenho o meu trabalho para fazer. Se eu trabalhava fora, eu agora estou em home office. Então, tem mais o meu trabalho, mais os meninos atrás. Isso é igual a mais raiva, mais ansiedade, mais irritação dos pais. E vem mesmo. Porque é a sobrecarga. A gente podia contar, antes da pandemia, com rede de apoio. Aquela história assim, o menino está na escola, joia, vou fazer minhas coisas. Ou então, complicou, manda para a avó. Vai ficar um tempo para a avó, um tempinho para curtir a avó. Agora não tem avó. Então, acaba gerando o aumento da violência e alterações no comportamento, nas emoções, na alimentação e no sono. Eu queria ponderar um pouquinho sobre esse aumento da violência. Não é só entre o casal, não, mas entre as crianças também. Tem uma autora, a sua Raíssa Falker, ela fala que bater, xingar, gritar e envergonhar a criança são formas ineficientes de disciplina. Eu gritar com o menino, eu envergonhar a criança e eu agredir a criança, não faz a criança mudar de postura. Os pais precisam exercer o seu papel e manter a disciplina com firmeza e ternura. Eu xingar você X, Y, Z, W e um tanto de coisa e desqualificar não faz com que a criança mude de postura. E principalmente porque a criança presa dentro de casa, ela vai tender a repetir e falar a mesma coisa 1 milhão de vezes, porque ela está entediada também. E o que acontece com a criança entediada? Ela vai ficar te rodeando, parecendo uma sombra. A gente quer mais que você vê, que fica parecendo uma sombra, a pessoa sem lugar, aí vai atrás de você, mãe, e roda e volta, e roda e volta. A gente que tem crianças e adolescentes, a gente percebe isso. Né? Então chega uma hora que você fala assim, gente, some. Sabe? Você fala assim, some. Por quê? Porque eles estão entediados. Faz parte. Quando você descansa, deixa eu falar. Aqui na igreja nós fizemos 2 coisas. Teve um momento que a gente incentivou muitos pais a colocar as crianças para gravar e mandar para o pastor, eles orando, né, na Bíblia, nos salmos, mensagens mais espirituais. Mas também teve uma outra parte, muitos pais reclamando, pastor, não estou dando conta mais, estamos tão graves por causa da mim. Aí eu colocava nos status, os que podiam. Eles mandavam para mim orar. Aí eu disse, eu vou orar especificamente, quem tiver problema. Eles mandavam para mim orar, eu disse, posso pôr meu status? Aí embaixo eu coloquei, crianças na pandemia. Cada situação e só Deus para entender. Mas muito, crianças tentando fugir de casa em apartamento, querendo abrir janela fugir de casa, muitos mesmo, né? Então foi interessante isso que você falou na hora da minha cabeça, porque foi um mundo totalmente novo. Sem essa rede de apoio, que muitas vezes não é valorizada, a escola, os avós, às vezes a igreja, sem essa rede de apoio, os pais quase enlouqueceram. Mas é verdade. Mas foi bom. Porque a gente começa a perceber como que essa rede é importante. Assim, nós vamos mandar para a tia, botar com a avó. Como que isso é importante? Então, postei programação da igreja. Está lá na igreja. E não está. Né? Então, fica entediado. Ficando entediado, vai ficando em volta dos pais o tempo inteiro. Quais são outros cuidados com as crianças? Usa um tanto de máscara que a gente está vendo. Próximo, por favor. Priorizar esse tempo com eles. Priorizar as crianças. Eu achei curioso quando a pessoa falou assim, olha, priorizar a criança é dizer o seguinte, se a criança não é priorizada, ela vai fazer tudo para chamar a atenção.
Priorizar a criança, ela está te perguntando, vai lá, conversa com ela, entendeu? Porque senão ela vai ficar atrás de você o tempo inteiro chamando atenção. Não sei se vocês viram um vídeo de uma jornalista que estava conversando com um repórter. Ela estava em home office e estava conversando, entrevistada ao vivo. Num dos canais, não me lembro que, na Inglaterra. Então, ele estava entrevistando e a menininha dela estava atrás. Então, ele conversando com ela e a menininha atrás, e a menininha, mãe, e ela respondendo o âncora. E a menininha atrás. E tira coisa do armário, põe coisa no armário, e unicórnio. Aí o âncora, da terceira vez que a menininha já tinha vindo, mãe, e a mãe tinha afastado a menininha, o âncora perguntou para a menininha, qual é o seu nome? Ela falou, fulana. Ele falou, ô fulana, o que você quer saber? Ela falou, eu quero saber se o unicórnio está bom aqui ou está ali. Aqui ou em cima ou embaixo. Aí ele falou assim, olha, tá bom embaixo. Aí ela perguntou para ele, qual que é o seu nome? Aí a mãe disse assim, não filha. Ela falou, não mãe. Aí o âncora falou, não, meu nome é fulano. Ela falou, fulano, você acha que onde eu coloquei tá bom? Ele falou, tá bom. Ok. Ele respondeu, a menininha agradeceu, deu um tchau e continuou brincando. Então, priorizar a criança, se ela está te perguntando, responde, porque senão ela vai ficar atrás de você um tempão. Uma outra questão. Conversas claras sobre a pandemia. Quando se fala de conversas claras sobre a pandemia, é uma doença? Ela mata, mas ela não mata todo mundo. Ela pode trazer consequências? Ela pode trazer consequências. Tem como se proteger? Tem como se proteger. Tem como se prevenir? Tem como se prevenir. O vovô e a vovó vão morrer? O vovô e a vovó vão, como o papai e a mamãe vão, como você vai, como todo mundo vai morrer um dia. Todo mundo vai morrer um dia. Então, conversando na linguagem que ela entende. Sendo interessante que a gente vai fazer ter a rotina, mas em alguns momentos a gente vai precisar ser um pouco mais flexível. Não, eu não deixava meu filho ficar, só deixava 10 minutos de uso de tela por dia. Talvez você acabe deixando mais tempo na tela. Ou então, não, eu queria brincar assim tanto tempo. Talvez possa brincar um pouco mais, por um tempo um pouco maior. Pausas mais frequentes, principalmente aqueles que estão fazendo aulas virtuais. Pausas mais frequentes. Por quê? Porque o celular, que era instrumento de prazer, passou a ser instrumento de trabalho. Então, chega um determinado momento que a pessoa não dá conta do celular. Larga o celular. Necessidade de ajustar expectativas. Isso é importante porque ajustar expectativas da gente. O cuidado com crianças na pandemia tem sido desesperador para muitos pais, porque as crianças se entediam facilmente e os pais não têm uma disponibilidade grande para elas, não tem mesmo, por questões reais. Então, ajustar a expectativa é perceber que não serão pais incríveis. A gente vai fazer o que a gente dá conta. Vamos abrir Mateus 6,34? Mateus capítulo 6, versículo 34. Podemos ler juntos? Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É um pouco disso. Será que eu estou fazendo? Vai ter sequelas para o meu filho no futuro? Eu estou deixando traumas dele? Basta a cada dia o seu próprio mal. Viver um dia de cada vez. Então, quando a gente vai pensar nesse tempo, é muito no sentido de dizer, olha,
emocionalmente a gente pode se fragilizar? Pode. Mas a gente tem que manter uma rotina e a gente tem que manter algumas bases, sabe? Uma delas, afeto. Tem pessoas que são importantes para nós e nós somos importantes para elas. As nossas bases de fé. Deus prometeu que estaria conosco e Ele está conosco. E uma outra questão, a compreensão que a gente tem da gente. A gente não vai dar conta de fazer tudo com excelência. Não vai. Vai ficar um tanto de coisa pela metade. Tá bom. Não tem problema. Se a casa não ficar arrumada daquele jeito maravilhoso como ficava sempre, ela não vai ficar. E tudo bem. Não vai acabar. Ah, não, mas a gente tem que fazer a comida sempre assim, a comida tem que sair meio-dia. Talvez não saia. E tudo bem. Então, tentar perceber que a flexibilidade também cabe. E compreender que a gente precisa guardar o nosso coração, gente. Isso é muito sério mesmo. É guardar o nosso coração. Eu vou filtrar o que eu vou ouvir, eu vou filtrar o que eu vou ver. Eu sou psicóloga e eu lido com problemas. Então, eu ouço problemas o dia inteiro. E teve um dia que eu cheguei no consultório e eu estou atendendo presencialmente online. E aí a pessoa que eu estava atendendo falou comigo, falou assim, pois é, está tendo tal e tal coisa, você está sabendo dos gafanhotos do Brasil? Tinha sido um dia antes, uma quarta-feira, eu tinha atendido de 8 da manhã às 8 da noite. Eu tinha ouvido o problema o dia inteiro. Não liguei TV, não olhei. Aí ela falou para mim, você está sabendo dos gafanhotos? Eu falei, que gafanhotos? Aí ela falou para mim e falou assim, mas não é possível, Daniela, não pode ser tão alienada assim não. Que mundo que você vive? Você não pode ser tão alienada assim não. Eu falei, olha, eu não estou vendo. Eu falei, não estou vendo. Ela falou, olha, eu tenho que guardar e cuidar de mim também. Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, mas não é possível. Como que você atende os outros sem saber o que está acontecendo no mundo? Eu falei, nossa. Aí eu entendi, falei, gente, a pessoa está só vendo TV, a pessoa está no último nível de ansiedade, ela precisa descarregar. Ela descarregou em cima da terapeuta. Me falou que eu era alienada, que eu era doida, que eu estava pedindo no mundo. Falou um tanto de coisa. Eu falei, gente, não tem ninguém para descarregar a raiva dela. Ela está descarregando a raiva dela toda em cima de mim. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava guardando meu coração. Se eu fico só assistindo notícia ruim, e eu vou atender gente o tempo inteiro, porque ninguém procura psicólogo para falar de coisa boa. Tá? Ninguém fala procurando psicólogo para falar como eu estou feliz. A gente procura psicólogo para ajudar a lidar com questões que não estão tão bem na gente. Falei, se eu não guardar minha mente e ficar preocupado com o gafanhoto que está vindo, que eu nem sei se o gafanhoto tem ou não tem, o negócio vai ficar feio meu lado. Então é um pouco disso, guardar o nosso coração. Podemos orar? Orar por nós. Vamos nesse caminho, não está cedo ainda, não? Irmãos, alguém quer perguntar, não é contar a casa, não. Alguém quer tirar alguma dúvida ou perguntar alguma coisa, qualquer área, pode perguntar o que quiser. Pode perguntar sobre os gafanhotos, ela vai responder, não, pastor, não. Alguém quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, lembrou? Patrícia? Quando a pessoa sofre uma perda nesse período de pandemia, qual a tendência que ela pode ter, a questão assim, desse estresse familiar? Muitos têm Todo o rito de passagem, na verdade, também é uma passagem. Você não pode levar os anos queridos, mas você obedeceu, no meu caso, eu permiti e hoje se comemora essa questão nesse Dia dos Pais. E devido à correria também de território, de apressar tudo, de correr o dia inteiro, chegar lá de pouco tempo para você dar baixa em toda a documentação e passar uma vida
viver o seu luto de outra forma. Como? Contando histórias da pessoa que partiu, vendo fotos, construindo alguma, tentando escrever alguma coisa sobre, sabe? Ou então falando, olha, essa pessoa foi muito importante para mim, por causa de tal e tal coisa, tendo relatos de pessoas que falaram do valor daquela pessoa que foi embora. Porque no velório, isso acontece muito, sabe? No velório as outras pessoas vão chegando para nós e dizendo do valor daquela pessoa que foi embora. Falam, olha, essa pessoa foi muito importante, ele me ajudou em tal momento. E isso serve para nós como instrumento de consolo, de fortalecimento. Então, quando eles vão falar desses, tem até um site que chama Inumeráveis, que vai contar histórias de pessoas que partiram do Covid. Então, recuperar isso com as pessoas, falar da pessoa que foi embora, ouvir de outras pessoas que falem daquela pessoa que partiu, como ela era importante. Né? E, às vezes, até em algum momento, como se você estivesse conversando, falando assim, olha, pai, isso era tão importante para mim. Sabe? Pai, assim, com você eu aprendi a ser assim, assado. Sabe? Destacando qualidades e valores daquela pessoa que foi embora. Porque tudo isso faz parte do que se faria se houvesse um valor. Tá? Então, eles recomendam, muito, tem uma das pessoas, eu estou fazendo um curso sobre atenção psicossocial em tempos de Covid, e uma das coisas de fotos, de ver fotos, ela vai falar de ter um memorial, mas como se fossem influências positivas daquela pessoa. O que os outros estão dizendo sobre aquela pessoa? O que os outros diriam sobre ele? E acolher o que os outros diriam sobre ele. Tem, não. Não tem, pastor Ronaldo, não tem, não tem nada. Eu não gravo nada, eu sou toda discreta. Oi. Como está aí DNA do dinossauro? Como que? Está aí DNA fóssil. Não sei, menino, isso eu não sei. Você sabe que química não é minha área, viu? DNA de fóssil não é minha área. Eu não tenho ideia. Fala um pouco sobre o uso de antidepressivo por pessoas cristãs e se você tem alguma dica de técnica de relaxamento, sei lá, o pessoal procura isso na internet e às vezes algumas técnicas talvez eles acham que pode ser pecado utilizar ou não, alguma dica. Essa pergunta é muito pertinente, porque o uso de antidepressivos se tornou um pouco maior nesse tempo de pandemia. Tem momentos em que vai precisar, sabe? Porque se a pessoa não entrar com um antidepressivo, ela pode ter outros problemas de saúde. Ou seja, não é pecado. Não é pecado. Procurar um médico, usar algum antidepressivo, usar algum relaxante, até relaxante muscular mesmo. Né? Tem relaxantes musculares que você consegue tomar, você fala assim, gente, eu estou tão tenso que não estou conseguindo dormir. Às vezes um relaxante ajuda. Uma boa técnica para relaxamento, eu não diria nem para relaxamento, não, para diminuir a ansiedade, eu sempre recomendo para os clientes, você inspira em 3 e expira em 6. Às vezes você está com sensação de falta de ar, inspira em 3, expira em 6. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, depois inspira em 4, expira em 8. Esses 3 é seguro? Aqui, ó. Vou fazer. Vou ficar em pé, vou fazer, né? Uma vez só, vou ficar em pé. Inspira em 3. Aí quando 3 segundos? Então inspira. Depois com 4. Tá? Obrigada, gente. Isso ajuda principalmente aquela questão de que eu estou com falta de ar. Aí você começa a achar que você está com falta de ar, sua respiração vai ficando curta. E quanto mais curta ela vai ficando, mais vem a sensação de falta de ar. Então eu faço isso muito, de inspirar e expiro. Às vezes eu inspiro pelo nariz em 3, expiro em 6, eu inspiro em 4, expiro em 8. Tá?
tá? Porque isso ajuda a relaxar. Quando eu trabalho com paciente, eu tenho essa técnica de cheira a rosa e sopra a vela. Isso é fantástico, sabe? Tem coisa que eu falo assim, a pessoa está tão lá em cima da cama, aí a gente vai mudar ela de posição, aí ela fica com aquele medo, aquela pessidade, aí eu vou vomitar, não, vamos cheirar a rosa, soprar a vela. Cheirar a rosa, aí tem até assim, em vez de não atinge só o paciente, atinge a família inteira. Ele fala assim, não, a Cristina mandou a gente cheirar a rosa. Gente, É isso mesmo, inspira a rosa e se sopra a vela. É isso mesmo, e ajuda bem. A gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, né? Você até citou. Como a gente está mais tempo em casa, nossa tendência é procurar fazer mais coisas gostosas, comer. Tem um elemento, Sandra, importante, porque o açúcar acalma. O açúcar acalma. Então, o que a gente faz? A gente vai buscar alimentos que acalmem. Então, a gente vai buscar o doce, porque o doce dá uma sensação de aconchego. O açúcar traz boas memórias, porque todo mundo vai dar um presente para alguém, dá um presente doce. Ninguém dá um presente de comer salgado. Ninguém precisa trazer uma torta salgada para você. Você vai levar uma torta doce, você vai levar bombom. Então, o açúcar ele tem memórias afetivas importantes e ele acalma. Por isso que a gente busca o açúcar nesse tempo. E aí, com essa questão de buscar o açúcar nesse tempo, a gente acaba engordando. Porque a gente quer boas memórias afetivas, né? E ao mesmo tempo a gente quer acalmar. Aí dá açúcar. Aí eu fiquei sabendo de um caso na China, de uma pessoa que em 3 meses de pandemia engordou 70 quilos. Ele já pesava 140. Com mais 70, ele chegou a 210 quilos. Ele não estava nem andando. Por quê? Porque entrou no açúcar, né? Aí você falou, nossa, Pai querido, nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender. Obrigada porque o Senhor nos deu esse tempo. Obrigada, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Deus, temos vivido dias tensos, dias apreensivos e dias muito tristes também. Pedimos o consolo do Senhor. Amém. Pedimos, Deus, o conforto do Senhor. E pedimos mesmo, Deus, que o Senhor nos encoraje a continuar na caminhada, apesar das lutas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos fazer essa da ceia agora e vamos encerrar com uma homenagem para os pais, ok? Então eu queria pedir aos irmãos para abrir Marcos 14. Marcos 14, versículo 22, para nós renovarmos a aliança com Deus aí. Foi muito boa a palavra, viu, Dani? Irmão, se alguém tiver alguma outra pergunta, pode mandar para mim, tá certo? Que eu vou passar para ela. E às vezes quem está assistindo também não teve oportunidade, às vezes tinha alguma dúvida, né? Durante a semana, se você lembrar alguma coisa, pode mandar, que eu encaminho para ela e dou um jeito de responder. Se tiver lá nos comentários, a gente responde lá nos comentários lá do Facebook, tá bom? Sim. No YouTube, você consegue olhar na Fiocruz Brasília, eles têm algumas lives sobre pandemia. Ah, interessante, aí é uma coisa mais fidedigna, né? Fiocruz Brasília. Eles têm vários vídeos sobre YouTube. Então, vídeos sobre pandemia, instrutivos, orientativos, Fiocruz Brasília, ok? Então vamos, quem estiver lá dá para esclarecer muitas dúvidas. Marcos 14, versículo 22 até o versículo 26. Vamos ler esse texto responsivamente.
E enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, nós vamos, nesse momento, nessa Santa Ceia, é o momento de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Nós não sabemos de fato o futuro da humanidade. Ninguém sabe. Jesus pode voltar hoje ou pode voltar daqui a 1000 anos, né? Mas vivemos uma época histórica de fato sui generis, né? Única no gênero. Mas nosso papel é andar com Deus e Deus cuida do nosso futuro. Amém? Então nós vamos orar, consagrar, renovar a nossa aliança com Deus, né? E depois nós vamos estar consagrando os elementos também. Olá, Marca, me ajuda aqui. Vamos orar então. Consagra a sua vida, coloca tudo diante de Deus, sua família. Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. Muito obrigado por essas orientações tão valiosas, que elas sirvam para nos ajudar a superar, Deus, essa pandemia, e o Senhor possa abreviar esse tempo. Abençoa agora cada um de nós aqui presente, renova a graça em cada coração, derrama perdão, ó Deus, santificação, ó Deus, que o Senhor possa renovar a aliança conosco. Abençoa muito agora esse pão, esse suco, cada participante, e o Senhor esteja consagrando as nossas vidas, consagrando esse momento. Em nome de Jesus é que nós oramos e consagramos ao Senhor. Amém. Irmão, nós vamos participar então. Enquanto nós participamos, eu queria pedir, quem for participar, ficasse em pé para facilitar a distribuição dos presbíteros. E outro detalhe, quando você participa do pão, lembra da vida de Jesus, agradece a Jesus, né? O pão simboliza aí o corpo de Cristo, a vida eterna. Então, quando você participa do pão, dá graças a Deus pela vida, a vida biológica que nós temos, que hoje é algo valioso, e a vida espiritual, a vida eterna que está preparada para nós, que começou no dia que você recebeu Jesus como Salvador no seu coração. Amém? E quando você participar do suco, lembra do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Irmãos, presta atenção nesse detalhe. O sangue de Jesus, ele é suficiente para purificar todos os pecados da humanidade, desde Adão e Eva até o último que vier a existir na volta de Jesus. Então não importa qual o nosso pecado, importa se você recebeu Jesus. Romanos 8:1 fala que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando você participa do suco, agradece pelo perdão de pecados. Amém? Então vamos participar. Queria pedir ao Santo, tire para nós o meu cálice, Magno, tire aí. Meu cálice. Transformar.
Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Irmão, Jesus afirma que quem crê nele não morre eternamente, ainda que morra, viverá. Amém? Irmão, que alguém foi omitido? Então nós vamos fazer uma oração. Vou passar para a Sandra, para a Safra, fazer homenagem aos pais. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Consagra, renova a graça, renova a aliança em cada coração, derramando paz, salvação, perdão, santificação. Nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, por isso renovamos a nossa aliança com o Senhor, sabendo que tudo vem do Senhor e para o Senhor retorna. No nome de Jesus nós oramos, consagramos. Amém. Queria passar a palavra aqui para a Sandra, que ela vai também orar pelos aniversariantes e para vou passar o vídeo primeiro. Então, tem um videozinho aqui muito interessante do grupo Logos, talvez alguns conheçam, é uma música muito antiga deles. Nós vamos passar sobre os pais. No fim que é teu renovo,
Não que todos os pais são velhos, né? Obrigado. Pais novos também, né? Participando conosco, pais novos da nossa igreja. Nós queremos orar e agradecer a Deus pela vida dos nossos pais. Mas a música também é uma reflexão, né, Patrícia? Não dá para não chorar, nem lembrar dos pais que já se foram, né? Então eu queria chamar os pais que estão presentes para ficarem aqui. Nós vamos orar por vocês. Fiquem aqui desse lado, por favor. De pai novo, perceba que foi essa música, pai velho, só pai novo, pai herói. Mas também, junto com os pais, nós vamos agradecer a Deus pela vida do João Pedro, que está fazendo aniversário hoje. Pode ficar, João Pedro, você fica do lado de casa, por favor. E essa semana também o Felipe vai fazer aniversário, né, Serrate e o Pedro. Serrate, eu podia vir aqui representar os dois, por favor. Então, ó, o João Pedro está fazendo aniversário hoje, o Felipe e o Pedro da Serrate, né, estão fazendo aniversário no dia 12, junto com a igreja presbiteriana, né, que está fazendo aniversário. Então, nós vamos ter duas orações. Eu queria que a Islene orasse pelos aniversariantes e que a Ana Júlia orasse pelos pais, né, agradecendo a Deus e abençoando, né, a vida dos nossos pais. Vamos nos colocar de pé? Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nós louvamos o teu nome, agradecidos a Deus por estarmos aqui. Em especial nessa manhã queremos colocar os aniversariantes na minha presença. Ó Deus, louvamos o Senhor, Deus, pela vida do João Pedro. Que o Senhor possa continuar guiando, Deus, os seus caminhos, guardando ele de todo mal, suprindo todas as suas necessidades. Ó Deus, que ele venha continuar sendo esse menino abençoado dele. Que o Senhor possa usá-lo ainda poderosamente na obra do Senhor. Amém. Abençoe também a vida do Felipe, a vida do Pedro. Que o Senhor possa guardar, Deus, a vida deles, aonde eles estiverem agora. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Amém. Que eles também venham ser grandemente usados pelo Senhor. Te agradecemos por essa manhã, pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa completar muitos anos de vida aí. Amém. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por mais um dia, pelos patrões, abençoa, Deus. Quero pedir especial nesse momento por cada pai que presente, cada pai que não está, Deus. Seja abençoando, abençoando cada dia, Deus, dando sabedoria, não posso cuidar de cada um dos filhos, Deus. Deus, seja guiando, orientando a cada dia, de mais muitos anos de vida, Deus. Amém. Amém. Vamos fazer sentar com a lembrança dos pais. Só para dançar aqui os pais. Amém. Ainda vou ficar em pé de novo e vou dar a bênção apostólica para encerrar. Dos pais, Vamos ficar em pé? Tem mais alguma coisa? Irmãos, hoje à noite eu vou ter um culto especial com a missionária Kelly. A Kelly está lá na Bolívia, né? A gente tem parceria com ela. Ela conseguiu um voo lá, um avião, e veio ao Brasil visitar a mãe, né? Passar o aniversário dela com os familiares. E aí ela estará aqui hoje à noite trazendo a palavra para nós. Então hoje à noite, 19 horas, a missionária Kelly estará ministrando a palavra aqui com a gente aqui, tá bom? Então vamos orar, vou dar a bênção, né? Já oramos, vou dar a bênção. E agora, amados irmãos, queridos pais, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno, único e soberano Pai, e o poder, a consolação, as mais doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes nas vossas vidas, nas vossas famílias, nessa época de pandemia, dando graça sobre graça, até a volta de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar.